Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a essa live aqui extra. É uma live que eu vou estar chamando um convidado, que o nosso convidado já está aqui, na verdade, que é o meu aluno, o Joacimar, que faz parte do Captação de Recursos Ativa. Eu vou fazer um monte de perguntas para o Joacimar, para vocês entenderem um pouquinho o que é esse processo. Então, primeiramente, pode se apresentar para a gente, Joacimar. Tá ok. Bom dia, Débora. Bom dia aos demais participantes. Meu nome é Joacimar. Eu sou presidente de uma instituição e essa instituição, ela, como outra, ela é responsável por uma creche em Niterói, com cerca de 150 alunos e mais ou menos 26 funcionários. Essa creche já existe há 20 anos e nós estamos caminhando com inovações, com várias ricas, né? E a gente está correndo atrás e fazendo o possível para a gente atingir o nosso objetivo. Só para vocês saberem, Niterói fica aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? É verdade, está lá em Rio de Janeiro, viu? É porque como tem vários alunos em vários lugares, então aqui no Rio de Janeiro. Isso. Então, vamos lá. Depois que você entrou no Captação de Recursos Ativa, você fez R$ 5.000? Fiz R$ 5.000 através de um mecanismo que foi uma rifa, né, envolvendo os funcionários, envolvendo as mães da creche, envolvendo todo mundo que estava ao redor da instituição, da creche. E nós conseguimos fazer essa adaptação, foi a primeira, tá? É uma coisa inovadora, uma coisa diferente, mas graças a Deus nós atingimos aí o objetivo. Então você fez 5.000 em uma rifa? Em uma rifa. Tá? Ok. Então vamos lá. Agora eu vou começar oficialmente todas as minhas perguntas. Então vamos lá. Você tirava dinheiro do seu próprio bolso para pagar algumas despesas da ONG? Sim, tirava sim. Já fiz isso um tempo atrás e, mal ou bem, eu ainda, de certa maneira, ainda faço com menos intensidade, agora menos frequência, mas eu fazia sim, era uma prática comum. Você se sentia... Como você se sentia em relação a essa prática de ficar tirando dinheiro do seu próprio bolso, tirando dinheiro da sua família para arcar com as despesas da ONG? Olha, era uma sensação assim de enxugar gelo, né? Porque todo mês era uma coisa constante. Todo mês a gente tinha alguma coisa, alguma manutenção, alguma obra para fazer, algo inesperado que não estava dentro do nosso orçamento. E aí a gente se sentia assim, eu me sentia frustrado por ficar sempre sempre a pema, né? Refém aí de alguma doação, aguardando algum doador, esperando algo assim, e a gente não tinha certeza, a gente não tinha planejamento, a gente não sabia como fazer. Como você me achou? Olha, eu achei você pelo Instagram, tá? Naquelas chamadas, né, pelo Instagram e relutei assim, entre aspas, né? Porque eu via e falava assim, poxa, mais um, né? Mais uma adaptação e tal, tem várias, né? E aí eu resolvi assistir ela semana, né? Elas 3 aulas, né, da iniciação. E assisti ali, achei muito interessante, uma linguagem muito clara, uma proposta realista, real, e não era nada mirabolante, ficar bilionário, arrecadar mugos e fungos, não era isso, era uma coisa constante, paulatinamente, devagar, com o pé no chão, dentro da realidade da instituição, dentro da realidade das pessoas que participam, dentro da realidade no entorno da instituição. Nós trabalhamos com a comunidade, né, a comunidade carente, e eu achei assim. E aí resolvi fazer, mergulhar, enfim, vamos fazer, vamos caminhar junto, para ver aonde nós vamos chegar.
E graças a Deus está dando certo. Quando você entrou no método, você sentiu alguma dificuldade assim de arcar com esse investimento? Você Não, fez o investimento. eu fiz o investimento, mas não foi difícil, não. Por quê? Ocorre, apesar de, no primeiro momento, esse investimento é feito para, isso é na minha visão, Uhum. pode ser que os nossos colegas tenham uma visão diferente, mas na minha visão, eu tinha um problema, e era a aplicação, né? Eu não, assim, eu não sabia fazer aplicação, aliás, não sei ainda, né? Ano. E eu tinha esse problema. E havia uma solução. E essa solução, no primeiro momento, era um certo aporte, uma certa despesa. E aí eu nunca imaginei que essa despesa seria diretamente ligado à minha dificuldade de fazer o pagamento. Eu não passei essa despesa para a instituição, eu arquei com ela. Por isso aí era uma coisa que lá na frente ia fazer a compensação. Eu queria uma habitação sadia, né, uma habitação constante, um investimento eu poderia arcar. E não é na minha realidade, não é um investimento alto. Para o fim, a finalidade que ela se propõe. Então, na minha perspectiva, percepção, eu observei que vale muito a pena. Então, vai reabrir o horizonte, vai reabrir mecanismo, vai reabrir oportunidade e, principalmente, estratégia, como fazer, quando fazer, por que fazer e por que não fazer. Eu também tenho esse lado. Às vezes a gente quer aptar tudo e às vezes não é o momento. E aí a gente vai trilhando aí, vai fazendo uma trilha dentro do curso, né, reuniões, vários ensinamentos, a gente vai conseguindo atingir o objetivo. Então, foi um investimento que você entendeu que era necessário. Então, agora vou perguntar. Você fez investimento e praticamente esse investimento voltou para você? Está voltando. Está voltando. Que você, por exemplo... sim, pode falar. Está voltando, aí eu vou fazer um link lá com a resposta anterior. Está voltando não para o meu bolso, não volta para o meu bolso, porque volta para a instituição. Visibilidade, mecanismo para acertar, o WhatsApp, o site e o Instagram, a visibilidade aumenta, as publicações aumentam. Então, a resposta, esse foi o nosso primeiro teste, digamos assim, foi muito boa. Entendeu? O retorno foi muito bom. Então, quer dizer, não volta para mim, mas a satisfação eu tenho de saber que há uma possibilidade da gente ir caminhando e melhorando, é muito gratificante. É melhor do que salário, é retorno financeiro. Legal. Então, como eu gosto de falar, não, as pessoas olham muito pelo custo e não pelo valor. Então, e não pelo valor, é verdade. Olha, complementando isso que você está falando, a insônia era uma coisa constante. Você parar, às vezes acordava 2, 3 da manhã e ficava pensando, e eu faço? E a gente não tinha, né? Você não tem pessoas, organizações, assim, para dar uma ideia, dar uma luz no fim do túnel. Então, era só nisso, né? E aí é muito gratificante. Eu hoje eu durmo tranquilo. Claro, tem as preocupações, tem toda uma percepção, tem um planejamento a ser feito, e bate, não vou mentir, bate ela insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que as pessoas vão olhar e vão aderir à campanha? Entendeu? Claro, eu acho que esse setor, seja no terceiro setor ou no empresarial, isso acontece. Qualquer coisa, até na nossa vida particular, profissional, pessoal, a gente vai fazer um curso, uma faculdade, enfim, qualquer planejamento, máxima incerteza, vai ou não dar certo. Mas aí a vida da gente é assim.
né? A gente não tem bola de cristal. A gente só vai colher o fruto quando realizar, quando fazer, persistir, e aí sim vem os frutos daquilo que a gente planejou. Vamos lá. Você já está no método, ok. Mas, assim, quando você olhou a minha proposta, você falou já que foi realista, né? Estamos na realidade, não foi nada mirabolante, não dei nada de, nossa, vamos conquistar milhões, foi um valor que razoável. Sim. Neste momento que você teve dúvida, você tipo, olhou e falou assim, cara, essa garota é uma charlatã? Essa garota é uma 71? Olha, Débora, não tive. Por quê? Aí você pensa muito. Porque eu estava acostumado a receber as informações no Instagram, no Facebook, e aptadores muito ligados à empresa, ou seja, empresarial. Então, era uma coisa pronta, tá? Era um briefing prontinho ali, e você se adequava a ele planejamento, e não era você, não passava na tua mão, não passou na minha mão, né? Eu olhava, já vinha tudo pronto, você atribuía, fazia lá os pagamentos e vinha pronto, mas não com a minha realidade. Tá. Quando eu olhei para o seu método e vi você falando, eu falei, primeira coisa, é uma realidade, ou seja, ela já passou por isso, ela fez o que ela está falando, ela já fez. Então, já foi testado na pele dela, na realidade dela, e é da maioria. A maioria das pessoas que estão matriculadas, estão vendo o curso, passam por essa realidade. Entendeu? E é uma realidade inerente a praticamente todo mundo no terceiro setor. Fazer ação social no terceiro setor no Brasil é muito complicado, é muito difícil, pela incerteza, pela desconfiança, pela falta de apoio, entendeu? Então, ou até mesmo ela fecha, né? E você falou, não está correto, todo mundo coloca, né, tudo no mesmo patamar, colocando em miúdo, todo mundo ganha o mesmo balaio, e não é assim, você tem que filtrar. Então, o ponto inicial ali, foi justamente isso, a transparência, a facilidade da comunicação e, principalmente, a realidade. Você não chegou na apresentação do seu método falando coisas mirabolantes. Entendeu? Você não veio aquela coisa, não, ela vai ficar tantos X mil reais por mês. Não. Você falou uma realidade. Quando você falou, eu lembro muito bem, no valor na época, 5 mil reais por mês, eu falei, bom, não cobre. Mas quem é que ia fazer uma proposta para se arrear somente 5 mil? Porque nós sabemos que 5 mil não cobre muita coisa, não é a realidade, mas só uma coisa, você não chega no topo de um telhado pelo telhado, você vai por uma escada, é degrau após degrau. Você não pode lançar uma campanha sem você saber, por exemplo, quem são as pessoas que vão ver essa campanha. Você não pode jogar na internet, no Instagram, olha, vamos fazer uma campanha, não. E aí você dá ali o caminho como deve ser feito. Então eu achei muito realista, muito transparente, muito corajoso da sua parte. Eu tenho certeza que tem gente, igual eu fiquei pensando assim, poxa, mas 5 mil só, né? Mas não, 5 mil você começa, dali você vai atingindo outros degraus. Então, e me chamou muita atenção para que eu fizesse parte do método, foi essa questão, tá? Essa questão da transparência mesmo, né? Crescer junto, né? Caminhar juntos. Depois que você entrou no método, qual foi a parte que mais te ajudou a captar? Olha, o que mais me ajudou a captar foi justamente aquelas dicas, né? Aqueles parênteses, e você, lá nas nossas reuniões, deu um toque e falou como fazer, e o melhor, o porquê fazer, e quando não era para fazer. Então, eu acho que isso aí ajudou muito, porque eu cheguei
assim, totalmente no escuro, não sabia como fazer. A gente tem uma ideia, né? E a ideia é totalmente equivocada, é totalmente errada, porque nós viemos uma ideia pré-concebida de marketing, fazer arrecadações, fazer campanha, mas a mão na massa a gente nunca colocou, a gente não sabe, né? Faz um cartaz, faz um postzinho, lá não, tem o acompanhamento, tem que ver a aceitação, tudo ali, os parâmetros, tudo isso a gente vai observando. E aquelas ricas que você colocou para mim, na época, me ajudou muito, porque fez assim, abaixa a bola e vamos caminhar ali no térreo. Depois você vai para o primeiro andar, depois você sobe o segundo. Então, é essencial essas ricas, tá? E aí eu sou repetitivo de novo. Você só dá essas ricas porque você passou por isso. Né? Eu acho que se você não tiver passado, não tenho certeza que algumas campanhas que você fez, como qualquer um de nós, não foram muito boas. Horríveis. Outras já foram excelentes. Então é isso. Então, o que você faz? Corta e não foi bom, e pulam e vai para o dá mais certo. Né? Então é mais fácil trabalhar assim. E falando isso para a gente, fica muito curto o caminho, né? Porque é o morrinho, a gente vai dando várias voltas. Tenta ir, não dá, vai ali, dá. E no método, não. Já tem um redirecionamento. Pode até não atingir 100%, mas você tem um redirecionamento. Então, eu acho que isso é o que mais me influenciou nessa questão. Eu fiz uma pergunta, mas eu nem fiz a pergunta logo no começo. Só para as pessoas entenderem que eu fiz a pergunta, mas eu não fiz. Jucimar, quando você entrou no método? Quando eu entrei no método, foi uns 2 meses, mais ou menos. A gente está aí março, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, por aí, nessa época, mais ou menos. É só para ter certeza, porque as pessoas aí pensam, pô, ele conseguiu 5 mil, mas quanto tempo que ele está no método, né? Bom, só para a gente ter um parâmetro, nós fizemos a campanha da rifa. Então, como eu trabalho com educação, creche, só foi possível no retorno das férias. Nós retornamos no dia 3 de fevereiro. Né? Aí veio o carnaval. Antes do carnaval, nós fizemos. O carnaval foi início de março. Isso, dia 4. Dia 4, eu fiz no dia 28 de fevereiro o sorteio. Então, nós tivemos aí um mês para fazer, mais ou menos, né? 25 dias para fazer tudo, apoiado, corre-corre, organizar aquela coisa toda. Então, só para se organizar em relação à data. Né? Foi isso, efetivamente. Foi nessa data aí que eu comecei em mais ou menos 2 meses. Deixa eu passar aqui. Muitas ONGs, elas reclamam muito em relação a não conseguir recurso pela falta de tempo. Tá? E aí a minha pergunta para você é, você está se organizando hoje, como você está se organizando através do método, essa questão de falta de tempo para você conseguir captar recurso? Olha, eu tenho separado um tempo, né, em relação ao tempo, eu tenho separado um tempo efetivamente dentro da organização. Eu não tenho horário, né? Eu chego de manhã, vou à tarde, vou à noite, enfim. Então, eu estou reparando, por exemplo, a minha prioridade tem sido pelo menos 2, 3 horas por dia lá dentro. Geralmente é de manhã, uma ou 2 vezes na semana eu vou à tarde, mas eu tenho que ficar esse tempo na organização. Uma vez lá, eu vou identificando, né, os gargalos, os ruídos, né, as questões que demandam mais tempo. Isso é na organização. Aí agora vamos pular para a habitação. Dentro da habitação, eu não tenho horário. De manhã, à noite, de madrugada, na hora eu agora já fico pensando, né, bolando dentro daquelas orientações que você passa para a gente, né, como
fazer aquilo ali e forma a fazer, em atingir qual é o alvo. Então, eu tenho esse cuidado, mas eu tenho que tirar um tempo, e aí sim, numa campanha, né, efetivamente, né, numa campanha, a gente tem que doar um tempo maior da gente, não só eu, mas também envolver aquelas pessoas mais próximas da organização, a diretora, a pedagoga, a auxiliar administrativa, os professores, trocam ideia e tal, e a gente vai caminhando assim. Foi assim que eu fiz na questão da rifa. Eu trabalhei dessa maneira. Claro, vamos aprimorar, né? E aí vai demandar várias coisas. Por exemplo, eu com 3 mantenedores constantes, né? E aí a gente vai trabalhar, mandar boletim, mandar um postzinho, um agradecimento, uma artinha, uma foto das crianças, uma foto das atividades. E se esse número, se Deus quiser, vai chegar lá para 150, 200 ou 500, aí eu vou ter um departamento lá, uma pessoa responsável por isso, porque não cobre. Uma coisa é você dar um passo para atingir um metro. Outra coisa é você dar um passo e ele atingir 10 metros. Você não consegue, não adianta. Eu penso assim, você tem mais recursos, você tem que atribuir esse recurso para que um processo seja profissional. Não adianta você querer fazer meia boca e vamos reter o recurso, vamos gastar. Não. Se aquele negócio deu certo, é por ali. Então você investe naquilo ali, você delega algumas funções. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas eu vou chegar. Você delega para quem sabe o que está fazendo. Eu não sou do marketing, eu não sou marketeiro, eu não sou profissional de comunicação, né? Mas eu preciso desse pessoal, né? Eu preciso do pessoal. E haver uma aplicação nesse montante, evidentemente terá que ter uma verba destinada a isso. E, consequentemente, vai atingir o meu tempo. E aí eu vou poder me dedicar a outras coisas. Um aumento de número de vagas, um aumento de convênio, um aumento de captação, contratar pessoas especialistas da área, tudo isso. Não ficar atrelado somente à captação. É um bom mecanismo, é excelente, é ótimo, porque eu penso assim, para você delegar, delegar pessoas, você tem que saber como. Não adianta eu delegar, a pessoa tem uma dúvida, vai me perguntar e eu vou falar assim, pô, não sei. Aí eu sou seu aluno. Eu vou falar, poxa, Débora, como é que eu vou fazer com relação à rifa? Eu até te perguntei, como é que é, quantos números, como é que faz e tal. E se você não souber, você ia falar, eu vou pesquisar, ou eu vou ver com meus amigos. Claro, nós não sabemos como. Ninguém sabe como. E faz parte. Agora, tem aquele parâmetro, né? O mínimo dos mínimos, no básico, a gente tem que saber. Então, eu estou distribuindo o meu tempo por aí, tá? Caminhando por aí esse lado. É bom, porque é interessante, porque as pessoas, como eu falei, as pessoas falam que não tem tempo. Mas o interessante foi que você falou, eu organizo o meu tempo na escola e eu organizo o meu tempo na captação. Que aí você foca, não é que você foca, mas você distribui o seu tempo em coisas que são necessárias. Perfeito. Entendeu? Isso é legal, porque tem a ideia de que, eu tenho que fazer só o projeto acontecer. O projeto aconteceu, o projeto acontecer. Eu sei que é importante o projeto acontecer, mas como você faz se não tem recurso? Você tem que ter o tempo para ele, para pensar nele. Para pensar nele. E assim, é bem legal, como você falou, eu estou organizando, eu ainda não cheguei a um patamar, mas eu estou caminhando para chegar nele. E isso é interessante, que você começou a fazer alguma coisa, você já viu que é importante, que já está sendo feito, e já viu que está certo. Então, a gente vai caminhando aos pouquinhos. E isso é bom. Não é esquecer, vou deixar de lado e vou passar para outra coisa. Então, sei que foi bem legal, gostei. É bom saber desse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui mais perguntas, como eu falei, tem várias perguntas. Agora que você está dentro do método, você consegue ver que há possibilidade de você captar mais? Sim, claro. Muita possibilidade, é bem real, as oportunidades elas vão surgindo, porque, conforme eu já comentei, tudo é uma trilha, um caminho que você percorre, né? Aquilo ali,
pode atingir ou não o objetivo 100%, mas alguma coisa você vai movimentar. Entendeu? O método, você sabe o que você faz, o que você tem que fazer, aonde você quer chegar e como você quer chegar. Entendeu? Você tem aí esses 3 pilares, como você faz para chegar lá. Você coloca lá, você planeja, por exemplo, olha a minha realidade antes do método. Eu quero mantenedor, eu quero pessoas que contribuam mensalmente. Pô, beleza. E aí, o que eu fazia para isso? Muito amador, né? Um amadorismo assim, gritante. Fazia um posterzinho, colocava no Insta, né? E ficava lá sentado, esperando. Quer dizer, se tinha, se não tinha, eu não atingia o alvo. Só eu não sabia, e há mecanismos, né? Você turbina aquela, pode ser até um pôster, um postzinho, Instagram, mas você turbina aquilo. Você tem um chamariz, faz referência, faz uma outra referência, o jeito da. Quem é teu público? É um público jovem, é um público com mais experiência, é um público da comunidade, é um público da igreja, do seu trabalho, é um público empresarial. Quem é o seu público? Quem você é atingir? Dependendo do seu público, você vai ter um método, uma maneira diferente de representar o seu projeto. Então, isso aí, eu não tinha conhecimento. Né? Eu tinha assim, noções, não, é assim, mas como fazer? O que fazer? Né? Então, é uma coisa que eu percebi muito isso, estou aprendendo muito, e melhor do que isso, é aplicar. Não adianta, aí eu falo e o meu testemunho não adianta eu abrir o computador, assistir a aula, achar maravilha, legal, Débora explica muito bem, dá exemplos, traz cases, outros amigos aí no trabalho, organizações, mas se eu não fizer, não adianta. Entendeu? Não vai ficar ali no computador, vai ficar o planejamento, mas se eu não colocar em prática, eu não tenho jeito, eu não gosto, eu não sei. A gente está no método para isso. Entendeu? Não tem como. Todo mundo pega tudo, entendeu? Então, você não vai perder, você vai perder ou uma causa, tem um embasamento ali. Não é você perder pelo simples fato de perder. Você tem toda uma causa por trás disso. Legal. Então, como eu falei no começo, né, Joacimar, eu estou fazendo essa nossa live aqui em relação à semana Destravando a Captação de Recursos para ONG que está acontecendo nesse momento. E o que acontece? Nós temos mais de 800 pessoas assistindo essa semana nos grupos de WhatsApp, esse tipo de coisa. Mas, além disso, tem muitas pessoas que ainda estão em dúvida se realmente vão ou não participar desta semana. O que você falaria para estas pessoas? Olha, igualzinho a vocês estão participando, ouvindo, dúvidas, muitas, demais, antes de entrar no método. Tá? Muitas dúvidas. Eu digo o seguinte, faz parte, gente, essa insegurança, essa incerteza, não insegurança, mas a incerteza, né? Eu vou aportar ali um valor, eu vou fazer, vai dar certo, não vai dar certo, eu faço. Nós não temos certeza de nada. Tá, eu acho o seguinte, essa questão do método, ele veio para somar, ele veio para dizer assim, olha, eu tenho esse método, desta forma, acontece assim, tem vários casos aí de pessoas, instituições, que fizeram o método e atingiram o objetivo, ou estão a caminho de atingir, porque não se iluda, eu não me iludi, não é fazer a matrícula e no mês seguinte tem lá 1 milhão de mantenedores. Não é assim. Não funciona desse jeito. Nós sabemos disso. Agora, se eu não fizer algo, o que me espera lá do outro lado do túnel?
é a mesma coisa está e no início, quando eu entro no túnel. Então, se eu entro no túnel, eu faço alguma coisa, e lá no final eu vou sair com alguma coisa. Eu vou sair com experiência, eu vou sair sabendo como fazer uma campanha, eu vou sair com mantenedores, eu vou sair com a visibilidade da minha instituição maior quando eu comecei. Entendeu? Dúvida a gente vai ter sempre. Isso aí faz parte do negócio, é o nosso risco gerencial. Entendeu? E se desse certo, assim, riscá-lo, não haveria, né? Essas questões todas, como ameaçar, como fazer. Então, eu digo, vale a pena, tá? Façam a matrícula, façam a inscrição, se dediquem às aulas, tá? Mas, principalmente, o que for ensinado na aula, o que for falado nas reuniões, pratiquem. Você é o elo principal para a sua organização caminhar. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. A sua e a minha instituição, elas não vão caminhar. Se eu e vocês não fizermos algo para isso. Seja um método, seja uma opção que a Débora fale, seja algum mecanismo, qualquer coisa. O que nós não podemos e não devemos fazer é ficar ao Deus dará, de braço cruzado. Nós temos potencial de alavancar a instituição através de mantenedores, através da visibilidade, através de várias coisas que estão ao nosso alcance. Ou nós não alcançamos porque nós não conhecemos, ou porque nós somos desencorajados, ou porque nós não temos intrepidez, coragem, persistência. Muita gente vai falar não. A gente vai bater a cara na porta. Eu sei isso. Isso aí faz parte também. Mas muita gente vai parar para pensar. E muita gente vai parar, vai te ligar, vai te mandar um zap, uma mensagem, querendo conhecer a sua instituição. Façam porque vale a pena. Legal, legal. Mais uma vez, gratidão, Joacimar. Estou muito feliz pela sua presença, muito feliz pelos teus primeiros R$5.000. Vamos caminhar para esses R$5.000 começar a dar mais impulso. Fico feliz de como eu falo para as pessoas. E como você mesmo falou, só depende de vocês. Eu estou aqui como um pilar dentro da instituição para contribuir, mas eu não posso estar dentro da instituição e fazer por vocês. Então, é bem legal você ter falado que só depende especialmente de vocês. Eu estou aqui para dar todo apoio, todo o meu conhecimento, deixar como que a instituição, que cada uma é uma instituição, não é porque é uma ONG, não é porque é uma associação que é igual, são todas diferentes. Então, mesmo que eu faça uma rifa aqui, faça uma atividade ali, veja o contribuinte ali, a gente tem estratégias para que dê valor, né? Para que essa captação aconteça. Mas só vai acontecer se você souber o que você está fazendo e com quem você está falando. E isso foi muito legal, de você ter até falado, pô, eu não sabia com quem eu tinha que falar, como eu tinha que falar para essas pessoas. E isso é importante, porque não adianta a gente estar tentando captar se a gente não sabe com quem a gente está falando. Então, foi bem legal a captação ter acontecido num período curto de tempo, vamos colocar assim, foi bem curto, né? 1 mês você conseguiu captar os R$5.000. É possível para todo mundo, mas só basta o presidente, o coordenador, a equipe estar junto para isso acontecer. Então, mais uma vez, gratidão pela sua presença aqui. Vamos continuar nos falando, óbvio, pode falar. Débora, só uma pequena frase para encerrar. E outra coisa, meus amigos, quando fizerem a campanha, seja, não coloque só na força do seu braço, envolva a equipe, todo mundo da equipe, fica muito mais fácil a equipe caminhar junto com a gente. Porque você sozinho, você não vai caminhar. Você pode até caminhar, mas vai ser um peso tremendo, vai desgastar. Então, traga a sua equipe junto com você. Só isso. Gratidão, Joacimar. Obrigado. Tchau. Tchau.